Testemunhamos todos os dias os avanços tecnológicos e a ciência sempre teve um papel importante em nossa vida. Graças a ela, a nossa expectativa de vida aumentou. A cada avanço, alguns nomes se destacaram. No entanto, os homens são os mais lembrados quando se fala em ciência. Mas as mulheres também tiveram um papel fundamental e merecem ser lembradas. Por isso, hoje falaremos sobre as mulheres na ciência. A ciência surgiu em meados do século VI a.C. Os filósofos, que eram grandes pensadores, contribuíram significativamente para a ciência. A ciência é, em poucas palavras, o estudo de tudo que existe. E havia uma preocupação em entender a natureza no primeiro período da filosofia grega. O primeiro filósofo natural foi Tales de Mileto. Ele viveu entre os anos 625 a 545 a.C. Não dá para saber a data exata. O termo cientista só foi inventado no século 17 e por isso ainda não era usado na Grécia Antiga. Ele foi o primeiro matemático, mas também era filósofo e fundador da escola jônica. É difícil dizer quando surgiu a primeira cientista, pois é um assunto que sempre gera discussão, visto que as mulheres sempre tiveram um papel importante na ciência, mas por negligência aos seus feitos e descobertas, muitas acabaram sendo esquecidas. Mas vamos citar algumas cientistas por ordem cronológica. Agora vamos falar de Hipátia de Alexandria. Ela viveu entre os anos de 355 a 415 d.C. Ela é considerada uma das primeiras cientistas da história e fez contribuições significativas à matemática. Hipátia, ou Hipácia, foi uma filósofa neoplatônica grega do Egito Romano. Era na qual o Egito esteve sob o controle do Império Romano. Hipátia foi assassinada por um grupo de cristãos em função de uma fofoca. Ela foi acusada de intensificar o confronto entre duas figuras proeminentes em Alexandria, que eram o governador Orestes e o bispo de Alexandria, Cirilo de Alexandria. Em seguida, vamos falar de Maria Sibila Merian, que foi uma naturalista, entomologista e ilustradora que viveu entre os anos de 1647 e 1717 em Amsterdã. Ela se dedicou ao estudo de plantas e insetos e fez pinturas detalhadas sobre eles. Ela já tinha um certo fascínio pelos insetos em sua adolescência, criando alguns espécimes. Ela documentou o processo de metamorfose e as plantas hospedeiras de 186 espécies de insetos. Entre os anos de 1706 e 1749 viveu Émile du Châtelet. Ela foi uma matemática, física e filósofa francesa que nasceu em Paris. Ela fez pesquisas sobre a ciência do fogo que resultou no estudo do que hoje conhecemos como radiação infravermelho. Traduziu a teoria de Isaac Newton para francês, deixando comentários para que ficasse fácil a sua compreensão. Ela realizou estudos sobre a energia cinética e contribuiu com a compreensão das leis da conservação de energia. Emily faleceu aos 42 anos em função de complicação no parto de sua filha. Caroline Herschel, que viveu entre os anos de 1750 e 1848, foi uma astrônoma britânica e a primeira mulher a descobrir um cometa. Ela nasceu na cidade de Hannover, na Alemanha. Ela descobriu diversos cometas, uma galáxia e catalogou 2.500 nebulosas descobertas pelo seu irmão William Herschel. Além disso, Caroline se tornou a primeira mulher a receber pagamentos para realizar pesquisas astronômicas. Além da medalha de ouro da Sociedade Astronômica de Londres, a cientista recebeu diversas honrarias. Aos 96 anos, recebeu a medalha de ouro pela ciência pelo rei da Prússia. Marianne, que viveu entre os anos de 1799 e 1847, foi uma paleontóloga britânica que ficou famosa pelas suas descobertas de fósseis marinhos. Anne não só apenas descobriu fósseis, mas também foi capaz de identificar e descrever várias espécies anteriormente desconhecidas. Seu conhecimento e experiência em paleontologia foram fundamentais para distinguir novas espécies e compreender sua anatomia e características. Embora Marianne não tenha recebido o reconhecimento merecido em vida, suas descobertas e seu trabalho tiveram um impacto significativo no campo da paleontologia. Seus achados foram estudados e descritos por cientistas de renome na época.
e ela também se tornou uma figura conhecida entre os geólogos e paleontólogos da época. Ada Lovelace. Ela viveu entre os anos de 1815 e 1852. Nascida em Londres, Inglaterra, foi uma matemática britânica, escritora e é considerada a primeira programadora de computadores. Também conhecida como Augusta Ada King, ela colaborou com o matemático e inventor Charles Babbage, que projetou a máquina analítica, um dispositivo mecânico que foi o precursor dos primeiros computadores. Lovelace estudou e compreendeu profundamente os conceitos e funcionamento dessa máquina, e em suas anotações sobre a máquina analítica, ela descreveu um método para calcular uma série de números conhecida como números de Bernoulli. Essas anotações contêm o que é considerado o primeiro algoritmo destinado a ser processado por uma máquina, tornando Ada Lovelace a primeira programadora. E com isso, ela escreveu o primeiro algoritmo da história. Maria Mitchell, que viveu entre os anos 1818 e 1889, foi uma astrônoma norte-americana e a primeira mulher a ser eleita pela Academia de Artes e Ciências dos Estados Unidos. Ela foi a primeira mulher americana a descobrir um cometa e foi batizado Cometa Mitchell ou Miss Mitchell. Ela lutou pela igualdade de gênero na ciência. Ela foi fundadora e diretora da Vassar College Observatory, onde treinou muitas mulheres em astronomia e promoveu oportunidades de pesquisa científica para as alunas. E a minha favorita, Marie Curie. Ela viveu entre os anos de 1867 e 1934. Ela foi uma física e química polonesa-francesa e dedicou sua vida ao estudo da radioatividade. E ela foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel. E também foi a primeira pessoa a receber um prêmio Nobel em duas categorias, que foram em física e química. Além disso, ela foi a primeira professora mulher da Universidade Sorbonne, na França. Em seus estudos, acompanhada de seu esposo Pierre Curie, ela descobriu dois elementos da tabela periódica que são rádio e polônio. Marie Curie desenvolveu métodos pioneiros para isolar e medir a radioatividade dos elementos. Ela aperfeiçoou técnicas da extração e purificação de substâncias radioativas, permitindo a investigação mais detalhada e mais precisa dos processos radioativos. Com base em suas descobertas, Marie Curie formulou a teoria da radioatividade, que explicava a natureza dos processos de desintegração radioativa e a produção de energia associada a esses processos. Sua teoria foi fundamental para o desenvolvimento posterior da física nuclear e da medicina nuclear. Além de suas contribuições científicas, Marie Curie teve um impacto duradouro na ciência ao abrir caminho para mulheres no campo acadêmico e científico. Sua dedicação, tenacidade e pioneirismo a tornaram uma figura inspiradora e um exemplo para cientistas em todo o mundo. Após décadas de exposição à radiação em seu ambiente de trabalho, Marie Curie morreu em 4 de julho de 1934, aos 66 anos, no sanatório de Saint-Lémons, na cidade de Passy, na França. Há fontes de pesquisa que atribuem a causa da morte à leucemia, enquanto outras falam em anemia aplástica. Ambas as doenças podem ser adquiridas pela exposição prolongada a substâncias químicas e elementos radioativos. Marie Curie está sepultada em Paris junto com seu esposo Pierre Curie, que morreu ao ser atropelado por uma charrete em 1906. Mesmo após a morte, Marie Curie quebrou tabus ao ser a primeira mulher enterrada no Panthéon em Paris. Lise Meitner. Ela viveu entre os anos de 1878 e 1968. Ela foi uma austríaca sueca conhecida por seu trabalho em física nuclear e pela descoberta da fissão nuclear. Ela nasceu em Viena, capital da Áustria. Em colaboração com Otto Hahn, Lise Meitner foi fundamental na descoberta da fissão nuclear em 1938. Eles realizaram experimentos que demonstraram a divisão do núcleo atômico e urânio em 2 fragmentos menores, liberando uma quantidade significativa de energia. Essa descoberta foi um marco importante na história da física e teve implicações profundas no desenvolvimento da energia nuclear e na compreensão da estrutura dos núcleos atômicos. Após a descoberta da fissão nuclear, Meitner contribuiu para a formulação teórica desse fenômeno. Embora Otto Hahn tenha recebido o Prêmio Nobel de Química em 1944 pela descoberta da fissão nuclear, Lise Meitner foi excluída do prêmio.
Essa exclusão foi amplamente criticada e muitos consideram um erro, já que Meitner teve um papel significativo na descoberta e contribuiu para a sua compreensão teórica. Ela enfrentou desafios em função da desvalorização do trabalho de mulheres na ciência. Rosalind Franklin. Ela foi uma cristalógrafa e biofísica britânica do século XX, cujas contribuições foram fundamentais para a compreensão da estrutura do DNA e a descoberta da estrutura de dupla hélice. O estudo sobre o carvão lhe rendeu o cargo de pesquisadora da British Coal Utilization Research Association e, em 1945, a conquista do PhD. Franklin conduziu pesquisas pioneiras utilizando a técnica de difração de raio-x para estudar a estrutura do DNA. Ela produziu imagens de alta qualidade do DNA utilizando cristalografia de raio-x que revelaram informações cruciais sobre sua estrutura tridimensional. Ela capturou a famosa fotografia 51, uma imagem de difração de raio-x que mostrava um padrão característico de uma estrutura helicoidal. Essa imagem forneceu uma evidência crucial para a descoberta da estrutura de dupla hélice do DNA. As imagens produzidas por Franklin foram fundamentais para que James Watson e Francis Crick, em conjunto com os dados de outros pesquisadores, propusessem um modelo da dupla hélice do DNA em 1953. Embora Franklin não tenha sido diretamente reconhecida na publicação inicial de Watson e Crick, seus dados e descobertas foram essenciais para a compreensão da estrutura do DNA. Além do seu trabalho no DNA, Franklin também realizou pesquisas importantes em outros campos, incluindo a estrutura dos vírus e do carvão. Suas contribuições no estudo do vírus do mosaico do tabaco e do vírus da poliomielite foram especialmente relevantes na compreensão dos mecanismos de infecção viral. Rosalind Franklin faleceu aos 37 anos, mas suas pesquisas contribuíram significativamente para a biologia molecular. Jane Goodall é uma renomada primatologista, etóloga e conservacionista britânica conhecida por seu trabalho pioneiro com chimpanzés na Tanzânia. Suas contribuições para a ciência e para a compreensão dos primatas são notáveis. Ela nasceu em 1934 em Londres, na Inglaterra. Eu até pesquisei para saber se a escolha do nome da Jane e se sua profissão tem relação lá com as histórias do Tarzan, mas não tem nenhuma relação. Ela disse até que é fã daquelas histórias. Jane Goodall foi a primeira pesquisadora a realizar um estudo abrangente e de longo prazo sobre o comportamento de chimpanzés em estado selvagem. Ela passou anos observando e documentando o comportamento social, a alimentação e reprodução e a cultura dos chimpanzés no Parque Nacional Gombe Stream, na Tanzânia. Seu trabalho inovador revelou muitos aspectos interessantes sobre a vida dos chimpanzés e desafiou noções existentes sobre a distinção entre humanos e outros animais. Durante suas observações, Goodall documentou pela primeira vez o uso de ferramenta por chimpanzés. Anteriormente, acreditava-se que apenas humanos eram capazes de usar ferramentas, mas Goodall mostrou que os chimpanzés também utilizavam objetos como varas e folhas para obter alimentos e realizar determinadas tarefas. Essa descoberta foi um marco importante na compreensão do comportamento animal. Jane Goodall tornou-se uma figura proeminente na divulgação científica e na conscientização ambiental. Ela escreveu vários livros populares, fez palestras e participou de diversos eventos para compartilhar seu conhecimento e promover a conservação da natureza. Sua abordagem carismática e apaixonada tem inspirado e influenciado inúmeras pessoas ao redor do mundo a se envolverem em ações de proteção ambiental. Atualmente ela mora em Bournemouth, ao sul da Inglaterra. Jane Lubchenco é uma ecologista marinha e cientista ambiental norte-americana que fez contribuições significativas para a ciência e conservação marinha. Ela é conhecida por seu trabalho em ecologia marinha, sustentabilidade e políticas de conservação. Ela nasceu em 1947 em Denver, Colorado, nos Estados Unidos. Lubchenco é conhecida por seu trabalho pioneiro no campo da ecologia marinha, incluindo estudos sobre a ecologia e o funcionamento de ecossistemas marinhos, a biodiversidade costeira e a dinâmica das populações marinhas. Seu trabalho contribuiu para a compreensão dos impactos humanos nos ecossistemas marinhos e a importância da conservação da biodiversidade. Lubchenco foi uma das primeiras cientistas a promover o conceito de resiliência dos ecossistemas. Ela enfatizou a importância de entender como os ecossistemas podem se recuperar de perturbações e manter sua estrutura e função ao longo do tempo.
Seu trabalho influenciou a forma como cientistas e gestores ambientais consideram a conservação e a sustentabilidade dos ecossistemas. Ela foi a primeira mulher a ser nomeada administradora da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, servindo de 2009 a 2013. Durante seu mandato, ela trabalhou para fortalecer a ciência e a conservação marinha, promover a sustentabilidade e entender os desafios das mudanças climáticas. Jane Lubchenco atualmente vive nos Estados Unidos. Ela é professora na Oregon State University, localizada em Corvallis, Oregon. Agora vamos falar dos desafios enfrentados pelas mulheres na ciência. Geralmente os desafios enfrentados são em funções do machismo, mas vamos citar alguns tópicos. Viés de gênero. A ciência tradicionalmente tem sido dominada por homens e isso pode levar a um viés de gênero que prejudica as oportunidades e o avanço das mulheres. As mulheres enfrentam estereótipos e preconceitos que podem levar à subestimação de suas habilidades e ao questionamento de sua competência científica. Dificuldades na progressão da carreira. As mulheres muitas vezes encontram barreiras para avançar em suas carreiras científicas. Elas podem ser confrontadas com a falta de oportunidade de liderança, falta de mentoria adequada e menor acesso a recursos e financiamento. Além disso, questões relacionadas à maternidade e à conciliação entre trabalho e vida pessoal podem afetar negativamente a progressão na carreira científica. Falta de representação. A falta de representação de mulheres na ciência pode criar ambientes de trabalho desiguais e sem diversidade. A ausência de modelos femininos de sucesso pode impactar a confiança das mulheres em sua capacidade de ter sucesso na área científica e limitar suas aspirações profissionais. Assédio e discriminação. Infelizmente, muitas mulheres enfrentam assédio sexual, discriminação em ambiente hostil no campo científico. Essas experiências podem criar um ambiente de trabalho tóxico e desencorajar a participação e permanência das mulheres na ciência. Desigualdade salarial. As mulheres na ciência muitas vezes enfrentam disparidades salariais em comparação com seus colegas masculinos. Isso pode refletir a desvalorização de seu trabalho e contribuições, bem como a persistência de desigualdades estruturais. É importante destacar que esses desafios variam de acordo com fatores como raça, etnia, orientação sexual e outros aspectos de identidade, e que as experiências individuais podem ser diferentes. No entanto, essas são algumas das questões comuns enfrentadas pelas mulheres na ciência e é fundamental abordá-las para promover a igualdade de gênero e criar ambientes mais inclusivos e equitativos para todos os cientistas. Atualmente, as cientistas atuam em vários segmentos. Elas podem trabalhar em universidades, institutos de pesquisa, organizações sem fins lucrativos, empresas privadas e agências governamentais. Suas áreas de atuação também são diversas, abrangendo disciplinas como biologia, física, química, astronomia, engenharia, medicina, entre outros. As cientistas citadas nesse vídeo não correspondem a todas da história, mas apenas algumas. Teríamos muito mais nomes destacados na história não fossem as limitações já mencionadas. É importante termos respeito pelas mulheres. Elas possuem características únicas, são mais acolhedoras, incrivelmente fortes para suportar sentimentos e dores que para um homem são muito difíceis. As mulheres são muito capacitadas e merecem o mesmo respeito que os homens, afinal o que nos difere é apenas o gênero, pois a contribuição que os homens podem fazer à ciência ou ao mundo é a mesma. Somos todos iguais e por isso temos a mesma capacidade para fazer a diferença na sociedade e no mundo. Os feitos das mulheres merecem ser lembrados para que estereótipos não impeçam o desenvolvimento da humanidade. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem. Se realmente gostaram, já sentem o dedo aqui no gostei, compartilhe com seus amigos, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e toquem no sininho para serem notificados todas as vezes que aqui tiver um vídeo novo. Um abraço e até a próxima!